Qual a sua visão em relação ao dólar? Então vamos lá, essa é uma pergunta extremamente abrangente, mas eu vou tentar responder da forma mais objetiva que eu conseguir aqui, tá? Qual é a minha visão em relação ao dólar? Primeiro ponto, hoje a gente está com o dólar cotado nesse exato momento em exatamente, deixa eu olhar aqui, R$ 5,28. A gente está no meio de um processo de uma estagflação. O que é uma estagflação? É um alto crescimento nos preços, uma alta inflação em um período de crescimento baixo. Então se espera um crescimento muito mais vagaroso da economia global. Então a gente está num pior cenário possível para a economia global, que é um cenário de baixo crescimento das economias e uma alta nos preços muito grande de forma incontrolável. Se o crescimento está baixo, foca comigo, e os preços estão subindo muito, a inflação está alta, todos os países do mundo, os bancos centrais do mundo, vão ter que elevar a taxa de juros, o que vai fazer o crescimento ir ainda mais para baixo e talvez ir para a seara, para o campo do negativo, como vários países já estão, inclusive os próprios Estados Unidos, tá? Então, frente a esse contexto global, o que acontece? Nesses momentos, existe uma fuga em direção ao dólar, porque o dólar é a moeda mais forte do mundo, é a moeda mais utilizada no mundo, é a moeda que é usada como unidade de conta, como reserva de valor para a maioria dos bancos centrais. Então, existe uma corrida em direção ao dólar nesses momentos, tá? E basicamente, se a gente for olhar, poxa, o dólar hoje está por volta de 5,30. Normal, o dólar ele tem que estar muito mais próximo de 6 ou acima de 6 do que de 4, né? Mas a grande verdade a minha visão é o seguinte, o dólar é aquele investimento que, independente do patamar que ele estiver, eu preciso ter. Por que eu preciso ter investimento em dólar? Sempre. Porque tudo que é matéria-prima no mundo é cotado em dólar. Absolutamente tudo. Tudo. Se você for pegar o quilo da carne, é cotado em dólar no mercado internacional. Se você for pegar petróleo, gasolina, se você for pegar lã, por exemplo, aqui, sei lá se isso é lã, não tenho a mínima ideia. Mas se eu for pegar, por exemplo, silício aqui da tela desse celular que está aqui ao meu lado. Se eu for pegar algodão, arroz, tudo é cotado em dólar. Então, se o dólar sobe, o meu custo de vida vai ser impactado, porque o preço das coisas vai aumentar na prateleira do supermercado ou das lojas. Então, até quem não investe deveria ter uma parte do seu patrimônio investido em dólar. Você que ou quer investir ou já investe, você tem muito mais do que a necessidade de ter dólar. Por quê? Mais do que a sua vida ser impactada, os seus investimentos também são. Em um cenário da estagflação, em um cenário de baixo crescimento, de alta inflação, que é o pior cenário possível que a gente pode enfrentar para a economia, na verdade é o segundo pior, tem um pior, mas que é raríssimo assim acontecer, o que geralmente acontece? As ações desabam, existe uma fuga do capital estrangeiro em direção ao dólar, saem dos países subdesenvolvidos, países mais frágeis como o Brasil, e existe uma fuga em direção ao país com a economia mais forte, mais comprovada no mundo, que é justamente o próprio dólar, que é justamente os próprios Estados Unidos. É por isso que a gente vê o dólar se fortalecendo frente às principais moedas internacionais nos últimos anos. É por isso que a gente vê o dólar se fortalecendo no Brasil desde 2020, quando estava lá na casa dos 4 e pouco, e hoje já está 5,30 e pode ir muito mais além. E se você olha num horizonte de longuíssimo prazo, desde o plano real, você vê que a direção do dólar é para onde? É para cima. Basicamente por quê? Por conta do diferencial da economia brasileira da própria economia americana. Não, Vinícius, eu acredito que o Brasil vai ser um país maior que os Estados Unidos. Porque o Brasil é o celeiro mundial, porque o Brasil... Gente, o Brasil é o país do futuro desde 1500. Então, assim, se você acredita, tudo bem você não investir em dólar. Agora, se você acredita que o Brasil não vai ser todo esse ápice, aí você precisa ainda mais ter investimento em dólar, porque sim, o dólar pode subir muito mais. Se você for pegar como referência, em 2002, 2003 ali, o dólar chegou à cotação de R$ 3,90. Se você corrigir esses R$ 3,90 pela inflação, você vai chegar a uma cotação de muito mais do que R$10. Então o dólar próximo de R$6 hoje é uma bagatela, é extremamente barato. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, pode anotar isso, tá? Você vai ter saudade do dólar a R$5. Então, por todos esses motivos que eu apontei aqui, primeiro, necessidade de qualquer ser humano
ter dólar, faz muito sentido você ter. Necessidade, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, principalmente agora que está num período sim negativo para a economia internacional e para a economia brasileira, você precisa ter dólar porque está todo mundo correndo para o dólar. Na verdade, você já precisava ter antes, né? Mas se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, você tem que ter sempre dólar. Sempre. Por quê? Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Se você não sabe o que vai acontecer no futuro, você tem que estar sempre preparado para o futuro que você desconhece. Então, e um investimento que se valoriza nos momentos em que as ações são impactadas é justamente o próprio dólar. Olha todo o histórico de longo prazo, olha de 2020 para frente, olha a crise de 2008, olha a crise de 2000 a 2002, olha em todos esses períodos que você vai ver exatamente a mesma dinâmica acontecendo. Fuga de capital estrangeiro, o dólar acaba se valorizando com o passar dos anos. Não fica olhando um dia para o outro, uma semana para outra, que você não vai achar padrão nenhum. Aí é só para especulador, é só para trader. Então, você precisa, em termos pessoais, não precisa nem ser investidor, você precisa em termos de investidor, certo? E, além disso, agora é um momento talvez ainda mais importante para você ter uma alocação em dólar ou talvez ter uma alocação maior em dólar do que você tinha nos outros períodos, nos outros momentos.